Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o nosso tema vai ser melhoramento genético do milho. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. E hoje o nosso convidado é o professor Gustavo Vitti Moro. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso SoloCast, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Thaís, o prazer é meu. É muito prazeroso estar aqui discutindo com vocês um pouco sobre o melhoramento de milho. É isso aí, a gente vai conversar então um pouquinho com o professor Gustavo, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, pela Exalc, doutorado em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e livre docente pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E desde 2011 ele é professor na Unesp, em Jaboticabal, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, atuando principalmente nos temas genética quantitativa, melhoramento genético de espécies alógamas, milho e Azospirillum brasiliense. Então, na Unesp, ele tem atuado em atividades de gestão, com destaque para a coordenação e vice-coordenação do programa de pós-graduação em agronomia, em genética e melhoramento de plantas, em supervisão da fazenda de ensino e extensão e coordenação do núcleo de estudos em genética e melhoramento de milho. Além disso, o professor orienta alunos em nível técnico, graduação e pós-graduação. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, professor, que é sobre melhoramento genético de milho, que é uma área que o professor já tem atuado há bastante tempo. Vamos entender um pouquinho, professor, quando, então, que o melhoramento genético do milho se iniciou? Fala um pouquinho para a gente sobre o histórico do melhoramento do milho. Perfeito. O melhoramento do milho ele começou há mais ou menos 10 mil anos, que coincide justamente com o início da agricultura. Naquele momento, quando as civilizações deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, eles precisaram selecionar as plantas para fazer o cultivo e produzir os seus alimentos. E dentre as espécies que eles usavam, estava a cultura do milho. Por isso que foi uma das primeiras espécies a serem melhoradas. E esse primeiro momento, que coincide com a domesticação do milho, essas pessoas foram selecionando as características mais adequadas para o cultivo daquelas plantas, e isso fez com que os genes fossem sendo alterados até nós chegarmos na planta de milho que nós temos hoje, que conhecemos hoje. O ancestral que deu origem ao milho era uma planta muito diferente dessa que a gente tem hoje, que a gente conhece. Era uma planta com muitas espigas e com poucos grãos nas espigas. E essa seleção ao longo desses milhares de anos fez com que a planta passasse a ter uma ou duas espigas com muitos grãos. Então, esse início do melhoramento que ocorreu nesse momento de domesticação, ele é considerado simplesmente como uma arte, porque ele dependia da intuição dos agricultores na escolha das plantas mais adequadas. E ao longo desses anos, essas características foram sendo alteradas. Então, esse é o início do melhoramento genético do milho. Muito bom. E eu, como agrônoma, eu ouvia muito o pessoal falando em relação a... Nossa, será que esse milho original vai deixar de existir? Será que não existe mais, Já ouvi muitas pessoas que até mesmo não são da área comentando sobre esse assunto, Fala um pouquinho para a gente, professor, sobre esse banco genético, se a gente pode dizer assim, ou esse milho original que foi sendo melhorado. Esse milho ainda existe? Como que a gente pode falar sobre esse assunto? Tá certo. O milho ancestral, que deu origem ao milho que nós cultivamos hoje, eles têm características muito distintas do que a gente conhece hoje, em termos de produtividade, coloração de grão, tipo de espiga, tipo de grão. Então, a variabilidade genética que existe no milho é muito grande.
Mas isso não existe nas lavouras comerciais. Nas lavouras comerciais se plantam os híbridos modernos, que são muito diferentes. Existem instituições que são responsáveis por manter essa variabilidade genética. Embora elas não tenham importância comercial neste momento, elas carregam genes que podem ser importantes para futuros problemas que ocorram ou pragas, doenças que surjam. Então existem instituições no Brasil e também no mundo, especialmente a Embrapa aqui no Brasil e o CIMMYT no México, que são responsáveis por manter toda a variabilidade genética do milho, além de outros bancos de germoplasma que também existem. Então, o papel delas é garantir que esses milhos não sejam extintos. Existe um processo de renovação periódica, né, para ter a manutenção da viabilidade de sementes, e a ideia é justamente manter essa variabilidade. Embora ela não seja usada comercialmente, existem essas instituições que se responsabilizam pela manutenção. Então, ele não vai sumir, estará armazenado lá nos bancos de germoplasma ao longo de todo o mundo. Muito bom, então, professor. Fala um pouco para a gente de como era esse... O senhor falou da questão de ser um milho bem diferente em produtividade, mas qual que era a coloração? Eu me lembro de ser um milho escuro, né? Não era um milho amarelo. Como que é esse milho originalmente? E ele só está no banco de germoplasma ou ele também é possível... existem lavouras que têm cultivo desses milhos mais primitivos, né? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né, em relação a esse milho que não é comercializado, que na verdade é a origem. Existe muita variabilidade genética na cultura do milho. Eu entendo que seja uma das culturas que tem maior nível de variabilidade. E essa variabilidade surgiu justamente porque as civilizações ancestrais iam fazendo as suas próprias seleções dentro de cada uma dessas regiões. E isso foi modificando. Então a gente tem milhos que têm grãos quase pretos, outros que têm grãos avermelhados. Tem milho que tem o grão tipo pipoca, tem milho que é grão tipo doce, que é aquele que a gente come em espiga cozida, ou que faz o processamento. Então, assim, existe uma infinidade de tipos diferentes. Não dá para a gente definir que o tipo ancestral é um tipo específico. Comercialmente, a gente não encontra. Talvez em pequenas regiões mais isoladas, as pessoas ainda cultivam esses tipos de milho. E existem pesquisadores também que fazem trabalhos com essas populações mais antigas, mais tradicionais de milho. Mas isso tem diminuído a cada ano. Então, a maior parte dessa variabilidade a gente só encontra no banco de germoplasma. Muito pontualmente a gente ocorre de encontrar alguma aí sendo cultivada, mas é muito, muito pontual isso. Muito pontual e raro, né? E em relação, então, ao melhoramento genético em si do milho, quais que são os tipos, né, de melhoramento mais utilizados atualmente? Eu diria que mais de 95% do mercado de sementes de milho, ele é composto por híbridos. E a maior parte disso, híbridos simples. Temos uma parte de híbridos triplos e um pouco menor a participação dos híbridos duplos. Então, 100% do mercado comercial de melhoramento de milho, ele é direcionado para o desenvolvimento de híbridos. E o método que é usado, ele é basicamente o mesmo que foi proposto no início de 1900. Não teve muita modificação. Claro que ocorreram vários avanços, né? A gente pode citar aí o uso de indutores de haploidia para acelerar o processo de obtenção de linhagens, uso de biotecnologia como ferramenta para auxiliar o melhorista, uso dos transgênicos também acrescentando novas características, mas o método em si de desenvolvimento de híbridos permanece o mesmo desde o início, quando foi proposto. Então, esse é o principal método de melhoramento que é utilizado hoje. Os melhoristas desenvolvem as linhagens homozigotas e, a partir delas, por cruzamento, obtêm os híbridos, e esse é o tipo de cultivar mais importante para os programas de melhoramento comercialmente hoje, nos dias atuais. Ah, legal. Professor, nós temos muita gente que nos assiste, nos ouve, que não são da área em si agronômica, ou muitas vezes são pessoas que querem entender sobre o agro, né?
O senhor fala sobre híbrido, sobre melhoramento convencional. Explica para quem, assim, não faz ideia, assim, chegou agora, não entende o que é melhoramento. Como que funciona, por exemplo, o melhoramento convencional? O que tem que ser feito para que seja, para que o milho, então, seja melhorado, para que sejam obtidas as características necessárias para uma melhor produtividade? O que é feito? Assim, explica para uma pessoa que não faz ideia, né, do que é um melhoramento genético. Perfeito. Quando a gente fala de melhoramento convencional, eu não gosto muito desse termo, mas ele é usado, né? A gente está dizendo que a seleção vai ser feita olhando a planta, o fenótipo, que é a característica que a planta expressa visualmente, a gente consegue, ou pesando, ou medindo, fazer essa avaliação. Então, a maior parte dos programas, principalmente no passado, eram feitos dessa forma, do método convencional. Então, o melhorista cruza as plantas de forma controlada, obtém os cruzamentos e aí avalia esses híbridos, esses diferentes cruzamentos no campo. E visualmente, pelas avaliações fenotípicas, ele seleciona os melhores indivíduos que têm as características de maior produtividade, maior tolerância aos estresses bióticos e abióticos, melhor porte, melhor ciclo e assim por diante. Com o advento dos marcadores moleculares, foi possível incorporar essas informações para auxiliar o melhorista na seleção. Então, a biotecnologia permitiu um ganho muito grande, porque ao invés de selecionar com base no fenótipo, que é a característica que a gente observa, a gente seleciona com base no genótipo, que são os genes daquele indivíduo, que estão relacionados com aquela característica que o melhorista quer alterar. Então, isso permitiu que se acelerasse o processo de seleção no melhoramento de plantas. E esse melhoramento usando biotecnologia, hoje já é realidade nas empresas de melhoramento genético. Existe o melhoramento fenotípico, mas existe uma grande parte de características que já são selecionadas usando marcadores moleculares, por exemplo. Então, essa ferramenta auxiliou muito o melhoramento convencional, embora ele ainda prevaleça para algumas características, especialmente produtividade. Você trabalha, então, com o melhoramento genético do milho, né, há muito tempo, como a gente conversava nos bastidores, mais ou menos desde 2003, né, então, cerca aí de 20 anos, 20 mais ou anos. menos, professor. E eu queria, assim, entender um pouco, nesse tempo, né, que você tem trabalhado com o melhoramento especificamente do milho, né, o que você percebeu que foi sendo modificado? Você já citou a questão da biotecnologia, que foi melhorando muito ao longo dos anos, mas o que ao longo desses anos melhorou em si para o cultivo do milho, citando essa ciência, né? Certo. Eu realmente trabalho desde 2003 e no início, durante a graduação e a pós-graduação, eu trabalhei com a seleção usando marcadores moleculares. E depois que eu entrei como docente na Unesp, eu tenho trabalhado com melhoramento convencional. Então, houve uma modificação aí por algumas razões. Eu acho que a evolução dos marcadores foi fantástica. Aqueles que eu trabalhei na graduação e na pós-graduação praticamente não tem mais tanta eficiência, porque surgiram outros marcadores que são muito mais eficientes. Por isso que hoje essas informações são muito usadas pelos melhoristas, essa informação de marcadores moleculares. Outra evolução que também foi muito importante foram o avanço dos transgênicos. Então, a inserção de novas características, novas proteínas, para conferir tolerância às principais pragas, também foi muito rápido nesses últimos 20 anos. E também ferramentas estatísticas foram aprimoradas. Então, a parte de predições, a parte de análise de dados, houve uma grande evolução também. Tudo isso como ferramentas para o melhorista ir incorporando lá no seu programa de melhoramento e, obviamente, aumentando a eficiência do processo de seleção. Porque a dificuldade que a gente tem no programa de melhoramento é que a gente sempre está selecionando os melhores genótipos olhando os fenótipos. E isso tem o efeito do ambiente. Quanto mais eu conseguir reduzir o efeito do ambiente e aproximar o fenótipo do genótipo, mais eficiente é a minha seleção. E os marcadores moleculares, as técnicas de análise estatísticas, permitem reduzir esse efeito ambiental.
E isso aproxima o fenótipo do genótipo e aumenta a eficiência lá no nosso processo de seleção. Então, eu acho que essa foi uma grande evolução que ocorreu aí ao longo desses anos. Muito bom. E você citou transgênicos, né? Em alguns outros episódios aqui do nosso SoloCast, a gente acabou falando sobre os transgênicos com outros convidados. E é algo que a gente tem citado bastante, né? Até para desmistificar um pouco aquilo que as pessoas que são leigas ou aquelas mesmas que ouvem falar, mas acaba tendo um certo preconceito, um certo, né? Como que é a relação com os transgênicos e o cultivo do milho, né? Qual que é a importância de se ter transgênico? E uma outra pergunta que já pegando o gancho, faz mal consumir milho transgênico? Essa é uma dúvida que acho que a maior parte das pessoas que não tem conhecimento técnico sobre os transgênicos, sem dúvida, pergunta, né? Se faz mal consumir. Não tem como fazer mal, porque é um gene que está inserido no genoma do milho. É um gene de um outro micro-organismo que existe naturalmente, não é um gene diferente, que já existe na natureza, que foi inserido na cultura do milho. E isso, quando nós nos alimentamos, ele não é incorporado no nosso genoma. Então, é como se um gene de qualquer outro ser que serve de alimento incorporasse os genes dele no nosso genoma. Isso não ocorre. Então, não há risco nenhum, não há perigo nenhum. E eu diria que, para a cultura do milho, eu tenho muito mais segurança em consumir um alimento transgênico, um milho transgênico, do que um milho convencional. Por quê? Quando a gente pensa na principal praga do milho, que é a lagarta do cartucho, é uma praga extremamente difícil de ser controlada pelo local que ela fica. E aí, nas lavouras que não são transgênicas, e esse é o principal ponto positivo dos transgênicos para o milho, a tolerância, a resistência à lagarta do cartucho, é normal o agricultor fazer pulverizações semanais com inseticidas e outros pesticidas para conseguir controlar essa praga. E com os transgênicos, a gente praticamente não precisa de nenhuma aplicação, talvez uma. Então, eu tenho certeza que um milho transgênico tem muito menos defensivos, ou foi usado muito menos defensivo, embora exista regulamentação para isso, de termos de segurança, mas no convencional a aplicação é muito volumosa. E o prejuízo, mesmo assim, é grande. Além de aumentar o custo para o produtor, trazer problemas ambientais, né, pelo consumo de combustíveis fósseis e aplicação desses produtos, ainda não tem um controle 100%. A praga vai diminuir a produtividade para o agricultor. Então, dificilmente um agricultor em larga escala comercial vai querer um híbrido que não seja transgênico. Certo. Então, acho que esse é o ponto. A contribuição é muito grande. Muito grande. Então, para as grandes culturas, para grandes produtores, né, a maioria, então, é transgênico. Transgênico. Uhum. E qual que é a porcentagem, então, de milho convencional, né, dos híbridos que não sejam transgênicos? Você sabe dizer, mais ou menos? Eu não sei dizer com precisão a porcentagem, mas uma informação que é importante é que o milho refúgio, que é aquele que não é convencional, que não é transgênico para a proteína que controla a lagarta do cartucho ou outras pragas, né, outras lagartas, o número de cultivares que tem não deve ser 2, 3% dos cultivares que são transgênicos para essa praga. Então, essa é uma dificuldade. Sim. Inclusive, isso é um problema que dificulta o agricultor conseguir fazer as áreas de refúgio, que são importantes, são necessárias para postergar o efeito desse evento transgênico, né, no controle da praga. Então, assim, dificilmente você tem um bom híbrido, existem raras exceções, mas dificilmente você tem um bom híbrido que não seja transgênico. As empresas, sempre que o híbrido se destaca, tem um bom desempenho, eles colocam os transgênicos porque os agricultores querem que tenha esse evento. Sim. Então, até para o consumo humano, seria o mais indicado, então, que se consuma o milho transgênico pela questão de resíduo químico, né? Como você citou anteriormente. Exatamente. E os transgênicos não, os milhos que são melhorados no Brasil, né? Por exemplo, na sua equipe se faz o melhoramento, mas é para um milho
cultivado somente no Brasil, né? Eu acho que isso é uma dúvida que, assim, para quem não entende muito da área, né? Às vezes fica essa dúvida, né? O que é melhorado para ser usado no Brasil é para o Brasil, para a realidade do Brasil, não é isso? Exatamente. O meu programa lá da Unesp, na verdade, ele é só para Jabuticabal e Só para algumas Jabuticabal. pequenas regiões que a gente faz experimento. Quando a gente pensa numa grande companhia de melhoramento, mesmo multinacional, elas não fazem nem melhoramento para o Brasil, elas dividem o país em regiões, cada empresa tem a sua estratégia, né? Em termos de divisão de cada país. Lógico que alguns híbridos que são muito bons são testados em outros países com condições semelhantes, mas nem no Brasil o melhoramento é para todo o país. Eles são subdivididos em regiões pelas condições edafoclimáticas e etc. Então, o melhoramento hoje ele é muito segmentado. Ele é muito específico para cada região. Os híbridos que são cultivados na região sul são diferentes dos híbridos do centro-oeste, que são diferentes do norte, do nordeste. Alguns que se destacam e são testados conseguem expandir para outras regiões, mas a maior parte é específico para cada região de avaliação daquela empresa, daquele programa de melhoramento. Certo. E fala um pouco, então, em relação ao melhoramento genético do milho com essa questão do manejo do solo, né? A origem daqui do nosso solo agro, né, é de manejo do solo. Então, qual que é essa relação o melhoramento vai sendo feito e o que tem que ter né, qual que é essa relação com o manejo do solo em si? Perfeito. Existe uma questão que é a interação dos genótipos com o ambiente. E quando a gente fala dessa interação, em termos de ambiente, a gente considera todas as variações que ocorrem. E o manejo do solo inclui-se numa dessas variações. Então, o que o melhorista tem que fazer? Ele tem que avaliar os híbridos, conduzir os seus experimentos, usando o manejo de solo que o produtor vai usar depois na sua lavoura comercial, na sua área de produção. Isso a gente verifica nos últimos anos que houve esse acompanhamento. Então, com a implantação e consolidação dos sistemas de plantio direto, as empresas de melhoramento também adotaram esse sistema de produção para poder desenvolver os seus híbridos. Assim, ele fica mais próximo da condição que vai ser explorado pelo agricultor. A construção de perfis de solo mais adequados também é uma realidade nos programas de melhoramento. O sistema de sucessão com a soja, que também vai envolver ali um manejo mais específico do solo. É o que é feito pelos agricultores, então o melhoramento tem que seguir o manejo que os agricultores fazem. Porque senão o híbrido, quando é selecionado lá no programa de melhoramento, encontra uma condição muito diferente na área do produtor. E isso diminui o desempenho do potencial genético daquele material que foi selecionado. E aí, já aproveitando a pergunta, por exemplo, hoje em dia há uma tendência muito grande nos produtores do uso de inoculantes biológicos. Praticamente 100% dos agricultores usam isso nos manejos das suas lavouras. E é importante que o melhorista adote também esses critérios, esses inoculantes, durante o seu programa de melhoramento. A ideia é sempre tornar, dentro do programa de melhoramento, sem ser de forma artificial, obviamente, o manejo de solo exatamente igual a que o produtor usa, ou o mais próximo possível da maior parte dos produtores. Então, acho que essa que é a ideia, tem que ser refletir a realidade do manejo que é feito nas lavouras. Nas lavouras, certo. Porque muitas vezes, no momento em que está sendo feito o melhoramento, né, existem ali vários fatores, né, como você comentou, que precisam ser levados em consideração para que a produtividade ou aquilo a questão de interesse, né, o potencial genético realmente reflita aquilo que foi a ideia, né? Assim, eu embora eu seja agrônoma, os termos, né, da parte de melhoramento, eu fico um pouco aqui a desejar. Não. Mas eu fiquei curiosa para saber, professor, em relação às pesquisas que vocês têm feito, né, no seu grupo, o que tem sido hoje, né? Qual que tem sido a maior
frente do que vocês trabalham e futuramente, né, o que vai ser mais levado em consideração para o melhoramento do milho? Legal a pergunta. Eu iniciei as atividades lá na Unesp, eu vim de uma formação onde eu tinha feito muito trabalho com ferramentas de biotecnologia no melhoramento. E quando eu iniciei lá na Unesp, no final de 2011, eu comecei a fazer o melhoramento convencional, né, pensando em desenvolver materiais genéticos específicos de milho. E nesse primeiro momento, teve uma demanda de uma empresa para que eu testasse um inoculante que ela estava desenvolvendo, usando a Azospirillum brasilense. Então não tinha nada a ver com o programa de melhoramento, mas nesse teste eu percebi que um híbrido teve uma resposta foi muito boa para esse inoculante. A gente montou um experimento lá, né, combinando diferentes fatores de nitrogênio, forma de aplicação, e um híbrido se destacou. Isso despertou uma atenção para a existência da variabilidade nessa associação do milho com o micro-organismo. E desde aquele momento, quando nós percebemos isso, 99% das pesquisas do nosso grupo foi feita com esse objetivo, de fazer um programa de melhoramento que tem como objetivo aumentar a eficiência na associação do milho com o Azospirillum brasilense, que é uma bactéria diazotrófica. E a gente conseguiu detectar a presença de variabilidade genética, conseguimos estudar a herança dessa associação do milho com o micro-organismo, entender como que é o controle genético disso, e agora a gente está realmente fazendo um programa de melhoramento. É um processo demorado, né? Envolve muitos anos de estudo, e nesse ano agrícola que está finalizando, a gente está fazendo a primeira avaliação de linhagens que foram selecionadas de populações sintéticas que eram eficientes nessa associação. Então esse é o principal objetivo lá no nosso grupo de pesquisa. Estamos expandindo também para outros micro-organismos e para outras culturas. Temos trabalhado com alguns bacilos e outras bactérias, alguns fungos, e também com a cultura do sorgo e algumas espécies forrageiras. Mas o principal objetivo nosso é fazer melhoramento de milho para melhorar a eficiência da associação do micro-organismo com os genótipos, selecionar genótipos que sejam mais eficientes. Nossa, muito bom. É uma área totalmente diferente para mim, muito nova. Acho que para quem está nos ouvindo também deve ser novidade, né? Aproveitando o gancho, né? Nós temos uma especialização que agora em 2024 se iniciou, que é Bioinsumos e Proteção de Plantas, né? E tem sido o bioinsumos tem crescido muito aí no mercado, né? Então, é até interessante essa associação, né, do melhoramento com a questão do bioinsumo em si. É muito bom isso. Fala um pouquinho para a gente, saindo um pouquinho do melhoramento, né? Mas a sua visão em relação aos bioinsumos na cultura do milho. Você já estuda isso, mas fala um pouquinho sobre a sua visão. Então, o que eu percebo? E aí eu volto na questão da interação dos genótipos com o ambiente. Nenhum melhorista, ou melhor, a maior parte dos melhoristas de milho, eles fazem melhoramento fornecendo todas as condições possíveis, melhores e possíveis para aqueles experimentos. Mas não sei se todos usam inoculantes biológicos. Então, os genótipos, os híbridos, eles são selecionados sem ser avaliado para isso. E aí o produtor, não tenho dúvida que há uma crescente demanda de uso de inoculantes biológicos. Acho que isso é um processo irreversível, os benefícios são inúmeros e cada vez mais os agricultores vão usar mais inoculantes biológicos. Mas a carência que eu vejo é da relação do programa de melhoramento, e aí voltando um pouco naquela questão do manejo do solo que a gente já discutiu, a relação do melhoramento com esses inoculantes biológicos. Não está tendo essa ligação. Eu sempre cito nessas discussões o caso da soja. Quando o melhorista de soja está desenvolvendo os seus cultivares, ele não faz adubação nitrogenada, ele só faz inoculação com risóbio, porque ele sabe que essa é a realidade do agricultor, é isso que o agricultor vai usar. Os genótipos que não são eficientes, eles já são descartados porque eles não vão ter boa produtividade. No milho a gente faz ao contrário, a gente seleciona sem avaliar a inoculação com os biológicos e depois quer
talvez reduzir o nitrogênio e aplicar um inoculante biológico. Dificilmente. São raros os casos de sucesso porque depende da especificidade dessa relação. É isso que a gente faz lá no nosso programa. A gente já seleciona usando inoculante e reduzindo a adubação nitrogenada, para que tenhamos genótipos mais eficientes. Então, a perspectiva que eu vejo é que o uso de inoculantes biológicos vai continuar mesmo na cultura do milho. E a minha ideia é que eu consiga, lógico que isso demora, né, porque é um processo lento, um processo de melhoramento lento, mas num futuro distante a gente consiga reduzir o uso de nitrogênio na cultura do milho, por meio da seleção e do melhoramento de híbridos e de genótipos que sejam mais eficientes nessa associação. Então, acho que falta a gente melhorar essa característica, essa associação do milho com os inoculantes biológicos. E cada vez mais a tendência é que se use mais micro-organismos de forma conjunta, né, durante o processo produtivo. Nossa, isso realmente é muito importante, né, professor? Essa questão de se associar o melhoramento com o que está sendo utilizado hoje em dia no mercado, né? Isso é algo importantíssimo no caso dos inoculantes, né? Acho que essa é uma informação importante até para os produtores, aqueles que estão nos acompanhando aqui, estudantes, enfim, para que isso comece, então, a ser mais falado, talvez, né, professor? Uhum. O senhor trouxe aqui algo que precisa, então, ser mais difundido, mais disseminado, né? Eu acho que nossa conversa tá muito legal, né? O professor, ele é também docente aqui no nosso programa, no Solo Agro. Se você quiser, então, se tornar aí um de nossos alunos, acesse o nosso site www.soloagro.com.br. Quem sabe você se torna também aluno do nosso professor Gustavo, né? E a gente vai agora começar entender um pouquinho um outro lado, né, do professor Gustavo. Vamos entender mais agora sobre o Gustavo, né? Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então, nesse quadro, no Porteira Aberta, a gente entende um pouquinho o que o profissional, né, agora no caso, o que o Gustavo faz fora ali do momento em que está atuando como pesquisador, como professor ali na Unesp. O professor falou, eu perguntei nos bastidores para ele, que ele gosta muito de fazer esportes variados, né, professor? Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua outra face, né? Outro momento do senhor na vida. Tá certo. Eu realmente gosto de esportes, né? De qualquer esporte sempre me chamou atenção e eu tento conhecer e saber, né, a maior parte deles. Mas eu tenho 3 que são principais e que fazem parte aí quase que semanalmente da minha rotina, né? Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de pedalar. Eu acho que a pandemia estimulou muito esse processo, né, pelo isolamento, etc. E era um momento para descontrair isso, pouco, né? sem muita preocupação, em lugares abertos. Uhum. Geralmente a região de Jabuticabal tem bastante serra ali, né, em volta, então tem bastante lugar legal. E uma outra atividade que eu gosto e que também já faço há bastante tempo é trilhas de jipe. Então, por essa região ter muita serra, é comum lá na região, o pessoal... Comum não, né? Existem várias pessoas que praticam esse tipo de lazer, vamos dizer assim. Então, eu tenho um jipe e sempre que chove, o pessoal já combina, tem barro, vai passear lá nas trilhas. Leva a bicicleta junto ou Não, é só um jipe? É um ou outro. Depende do clima. Por isso que eu tenho vários esportes. Porque quando chove, tem que andar de jipe. De bicicleta é muito ruim. Quando não tá muito quente, dá para andar de bicicleta. E a gente tem um grupo também, em uma cidade vizinha de Jabuticabal, que é Bebedouro, que a gente promove um campeonato de kart indoor. Então, existem karts de aluguéis, né, nessa cidade.
E aí a gente tem um grupo e já estamos no 3º ano organizando esse campeonato. E aí uma vez por mês a gente promove a corrida, vai uma turma muito legal. Olha, que Inclusive a ótimo. gente corre em outras cidades ao longo do ano aí das etapas. Então quer dizer que o kart foi ao longo desses últimos anos aí, no meio da pandemia, veio o kart. O Jeep já tem tempo que tá... O Jeep praticamente desde que eu comecei a dirigir, que eu tenho o mesmo Jeep e gosto de praticar esse tipo de atividade. Que legal. E o pedalar, então, é quando tá o tempo mais aberto. Na verdade, quando tá muito calor, a gente anda de kart. Quando tá chovendo, anda de Jeep. Quando não tá muito calor e não tá chovendo, anda de bicicleta. Quando tá mais ou menos, é a bicicleta. Tem para todos os dias. Ai, que legal. Muito bom. É muito bom também saber um pouco sobre os hobbies, né, dos nossos convidados aqui. É legal saber que o senhor faz algo além também, né, do profissional, sendo muito competente no profissional e tem aí seus momentos de lazer, né? Pontuais. Pontuais, né? Muito bom, professor. Quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso SoloCast. Foi ótimo o nosso papo, né? Aprendi muito aqui com a nossa conversa. Agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço, Thaís, pela oportunidade, o professor Aleone também, pelo convite. É sempre um prazer participar, contribuir e discutir aí. É sempre um momento para a gente enriquecer aí o nosso conhecimento. Obrigado. Muito obrigada, foi ótimo. Volte mais vezes aqui para que a gente possa bater mais papos aqui no nosso SoloCast, né? E você aí que está nos acompanhando, fiquem ligados porque nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!